Boa noite amigos, amigas da Sociedade de Estudos Firenze, CEF, da Casa CEF. Estamos aqui hoje para apresentar, o capítulo 41 do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mas antes disso, vou solicitar a vocês que feche os olhos, que nós possamos nos ligar à espiritualidade maior. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que nós vemos passando, para fortificar a fé em Ti, amado Mestre. Que possamos cada vez mais, com Teus ensinamentos, através desta doutrina, que tanto nos revela, nos consola, nos prepara para uma vida de paz, de fé, amor e equilíbrio. Sendo assim, solicitamos que os Espíritos protetores nos inspirem, nos iluminem para o trabalho desta noite. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Amém. Então, como eu estava falando, nós vamos falar hoje do capítulo 41, intitulado Recursos. Então, esse livro sempre, o Espírito Emmanuel nos traz um versículo da Bíblia. Então, hoje ele trouxe Lucas, capítulo 12, versículo 15, que ele vai dizer o seguinte: Recursos, o título do capítulo. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus falou isso e está registrado no livro de Lucas. Então nós procuramos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e encontramos que esse versículo está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Guarda-se da avareza. E aí a gente vai trazer a parábola que Jesus disse depois desse versículo de Lucas, E lhe disse em seguida esta parábola: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi. Eis que ele disse: o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma o seguinte: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato, que és? Vai ser retomada a tua alma esta noite. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àqueles que amontoam tesouros para si mesmos e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Então, com o que trouxe Emmanuel na mensagem, com essa parábola de Jesus, o que é que nós podemos refletir em relação a esse trecho da Bíblia, Então, a gente vai refletir o seguinte: qual é a verdadeira riqueza de um homem? Que o próprio Jesus disse: amontoaste tesouro para ti, para si, e o que é que ele ficou? Que Jesus levou a alma dele. O homem morreu e os tesouros ficaram. Então, realmente, a gente faz uma reflexão: qual é a verdadeira riqueza de um homem? São os nossos bens materiais ou os nossos bens espirituais? Se nós somos espíritos imortais, os maiores tesouros que podemos acumular são os bens espirituais. E aí a reflexão desse trecho vai dizer o seguinte: quem guarda tesouro para si
não é rico diante de Deus. Por quê? Porque o homem pregou a avareza, né? A avareza enquanto apego excessivo ao dinheiro e à riqueza. Então ele só se adequou aos bens materiais. Em nenhum momento ele pensou o que ele levaria deste mundo para outra vida, né? Então isso, muitas pessoas ainda se apegam às riquezas materiais, esquecendo-se que desta vida nós não levamos nada, da parte material, mas do espírito sim. Os bens materiais, o que acumulamos aqui. E é essa reflexão que Emmanuel vai trazer nessa mensagem de recursos. O que é que nós levamos daqui? Né? Então é o tempo todo essa reflexão que nós vamos ter que refletir. Os bens materiais nos levam a quê? E os bens espirituais? O que é que nós podemos acumular? O que é que nós podemos, com essa riqueza espiritual, né, acumular para que a gente chegue no outro, né, na vida espiritual e tenha o que dizer do que nós fizemos aqui na Terra. Então essa é a reflexão que Emmanuel vai trazer. E para isso ele começa falando o seguinte, antes da mensagem de Emmanuel, eu preferi trazer o que significa recursos, né, para a linguagem portuguesa. Né? Então recursos vem do latim recursus, né? E ele diz lá que é o ato de procurar auxílio ou socorro. Então, recurso é o ato de a gente procurar auxílio, procurar socorro. Então, é como se fosse assim, a gente procura ajuda, socorro, aonde? Pelo outro, pelo próximo, pelo nosso irmão, né? É um meio que serve para chegar a um determinado fim. Sim, né? Você tem uma alternativa para fazer, você segue aquele recurso, né? Para chegar a fazer alguma atividade. Então, é o fim, né? Mas também o recurso serve como refúgio, proteção, né? Então, nessa mensagem da Bíblia, a gente fica bem claro que o refúgio daquele homem, a proteção dele, era só os bens materiais. Ele não procurou ajuda de ninguém, ele não procurou socorro de ninguém. Porque ele poderia muito bem, já que ele tinha terra, ele poderia chamar os outros, né, e digamos assim, moradores próximos, para poder fazer o quê? Junto com os moradores, fazer uma plantação maior, né, fazer uma colheita onde todos pudessem participar, auxiliando aquele outro que não tinha nem o que comer ou não tinha nem o que plantar. Então ele não pensou nisso, ele pensou só em si, porque a avareza não deixa ele pensar nos outros. Então o recurso é uma forma de auxílio, de proteção, né? Mas também é um remédio, é uma cura. Tá? Então, essa avareza poderia ser um remédio, uma cura para que ele pudesse se solidarizar com o outro, o vizinho próximo da propriedade. Né? Ele poderia ter pensado nisso. Mas, no sentido figurado, olha o que aqui o próprio o dicionário diz. No sentido figurado, recursos quer dizer bens, quer dizer riqueza, quer dizer meios de vida. Né? Então, também é um meio de vida, de eu me sobreviver aqui na terra. Então, será que esse senhor, o rico, né, dessa própria parábola, ele pensou nisso? Então é como se fosse assim, Jesus utiliza-se de parábolas para a gente fazer nossas reflexões, né? Então ele poderia muito bem utilizar esse recurso como meio de vida para que ajudasse o outro também, né? E também, né, o recursos, ele vai dizer que é um conjunto de meios disponíveis a ser utilizados. Quem sabe que tem recursos materiais, nós temos recursos humanos e recursos naturais. Então a natureza deu, por exemplo, podia ter um riacho naquela terra dele, que ele poderia facilitar para os outros, né? Então em nenhum momento se pensou nisso. Então você vê como recursos tem uma ampla significado. E esses significados que tá nesses recursos aqui da literatura, da língua portuguesa, que Emmanuel vai nos chamar a atenção. Olha como Emmanuel é tão, digamos assim, o pensamento que ele vai trazer, vai nos abrir, né, para que a gente possa entender o que é que nós realmente estamos fazendo aqui e o que é que a gente está fazendo dos recursos que Deus nos dá, né, nesse sentido que ele vai trazer. E aí ele começa a mensagem fazendo uma reflexão de imediato, que ele vai dizer assim, o que seria realmente as propriedades, né? Propriedades, a gente pode dizer que propriedades são as posses que as pessoas têm, né? Pode ser dinheiro, pode ser bens, né? Mas também
são haveres de expressão material. Então, além do dinheiro, as posses podem ser bens materiais e também o dinheiro que a pessoa tem, né? E ele vai dizer que as pessoas que têm fortuna na terra, né, eles são responsáveis, né, por essa fortuna. Como nós bem sabemos, as provas que Deus nos dá, da pobreza e da riqueza. Então, assim como a pobreza é uma prova, a riqueza também é uma prova, né? E aí ele deixa bem claro que a gente não pode pensar que todos aqueles que é rico, que tem fortuna na terra, vão ser responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Ele vai dizer que todos nós, ricos e não ricos, ou que tem alguma coisa, os bens materiais, somos responsáveis pelos deveres que assumimos. Tá? Então, dessa situação que ele traz, a gente pode fazer a seguinte reflexão, né? Que nós não devemos, em momento nenhum, ter apego aos bens terrestres, né? Porque eles são passageiros. Ao mesmo tempo que esse homem era rico diante de bens, que ele pensou, ele morreu e acabou os bens, digamos. Ele foi para a esfera espiritual e o que é que ele levou dessa terra? O que é que ele levou daqui? Nada. Então essa reflexão que o próprio Emmanuel vai dizer, que apesar da fortuna estar no mundo terrestre, o que é que a gente leva desta vida, né? Então a gente não pode. Então a primeira opção é que a gente não leva desta vida os bens materiais. Então a riqueza realmente não é um bem que a gente possa levar para outro lado. Então a riqueza não quer dizer que você está cheio, né, de bens que possa ser elevar. Mas a riqueza é um meio que eu possa distribuir ou que eu possa empregar, né, outras pessoas para que possa dividir comigo essa situação. Tá? Então a riqueza é um meio que eu possa aprender a servir e a cooperar com o próximo. Então a partir do momento que eu tenho bens materiais ou que eu tenho haveres, o dinheiro, o que é que eu posso fazer para isso? Então as pessoas que têm riqueza, digamos assim, que têm inteligência para desenvolver mais essa riqueza, então o que é que ele teria que fazer com essa riqueza? Eu aprender a servir e cooperar com o próximo, né? É empregar pessoas, tá? É ver o outro que tem um pedaço de terra e tá junto de mim, então chamar ele para cooperar naquela plantação que eu tenho, né? E contribuir com isso, para que ele também tem a sua condição. Então é assim, é como Jesus mesmo fala, é servir o próximo, é nesse sentido, da gente estar, eu tenho, mas eu posso servir com o meu próximo, que é o meu irmão, né? O irmão mais próximo, que a gente chama na família, uma reflexão, aqueles que têm condição melhor dentro da família, ajudar os outros irmãos que não têm. É para isso que nós estamos em família, para uns ajudar o outro. No trabalho, aquele que tem mais condição ou que tem mais inteligência, que é mais esperto, poder ajudar os outros também no trabalho, né? Não guardar só para si, porque também ele pode dizer assim, não, o conhecimento é todo meu, não vou dividir com o colega. Então é nesse sentido também, esses bens que nós adquirimos. Então a gente deixa bem claro que esse recurso material só vai ser útil a partir do momento que eu possa servir o meu próximo, né? E que eu possa cooperar com o próximo. Cooperar nesse sentido de contribuir para que ele tenha uma condição melhor, para que eu possa empregá-lo, para que eu possa dividir as terras, fazer aquela... como as pessoas mesmo utilizam, né? Faz a terra, aluga o pasto e que as pessoas possam plantar ali. Então, uma forma de cooperar para que o outro também se desenvolva nesse sentido. Então, esse é o primeiro parágrafo da mensagem, ele falar das propriedades, né? E dizer o tempo todo que não é só as pessoas que têm riqueza que eles vão ser o equilíbrio do mundo. Não, todos nós, né, temos também deveres assumidos. Então, não é só os bens materiais, mas também outras formas de recursos que nós podemos dividir com o outro. E aí ele vai para o segundo tópico da mensagem e Emmanuel vai dizer que simbolicamente, né, todos nós temos capitais a movimentar. Tá? Então, em cada instância que tivermos, na instância regeneradora ou na instância evolutiva, nós somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. Eu achei isso fantástico. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós, enquanto encarnados ou na vida espiritual, nós temos créditos de tempo. Então, é como se fosse assim, Deus, né, os espíritos superiores vão estar avaliando cada um, né, nos seus valiosos créditos de tempo. O que é que a gente fez no nosso tempo aqui na Terra, para que quando nós formos chamados à espiritualidade maior, dar conta desses créditos.
Então ele vai dizer que a divina providência nos considera iguais pela necessidade. Então Deus não faz distinção dos seus filhos. É tanto que nós nascemos simples e ignorantes enquanto espíritos, né? Então não tem distinção. Todos nós somos o mesmo espírito. Nós vemos como criança, né? Vamos passar pela parte da juventude e chegar até o adulto. Então esse período que nós passamos aqui, a divina providência está avaliando os nossos créditos de tempo. O que é que nós temos feito do nosso tempo aqui na Terra, né? Então já que a divina providência nos considera todos iguais, né, nas necessidades, porque todos nós temos as mesmas necessidades, de nascer, crescer, evoluir, temos todos a mesma necessidade, mas a grande avaliação que ele faz, que a divina providência nos faz, ele nos diferencia. Por quê? Qual é a diferença que ele faz de uns pelos outros? Pela aplicação individual que fazemos desses créditos de vida. Olha que interessante. Então, todos nós temos créditos de tempo na Terra, tá? E Deus nos cria como todos os filhos. Ele não faz distinção dos seus filhos, um pai não faz distinção dos seus filhos, então ele coloca todos em espíritos na Terra para a evolução. Mas a grande distinção que está aí, a diferença de uns pelos outros, seria o quê? O que é que a gente faz da aplicação individual desse tempo? O que é que eu uso do meu tempo? É para mim mesmo? É para acumular meus bens materiais? Ou eu estou utilizando o meu tempo para servir ao meu próximo, para ajudar? Então essa é a reflexão que nós vamos fazer aqui agora sobre isso. Então todos nós temos capitais. Tá? Deus nos dota de possibilidades para nós crescermos e evoluirmos enquanto espírito. E o que é que a gente tem feito desse tempo de vida aqui na Terra? Temos utilizado o nosso tempo para nós mesmos, né? Para ser egoístas, para pensar só na gente? Ou nós temos esse tempo de pensar em nós, mas também pensar no próximo? O que é que eu tenho feito desse tempo na Terra aqui? É essa reflexão que Emmanuel traz e coloca isso bem interessante, que nós temos valiosos créditos de vida. Já que ele está falando de recursos, ele vai falar de créditos, né? E vai falar de outras questões também, que a gente vai trazer no segundo ponto, né? Da reflexão aqui. E aí Emmanuel vai trazer que nós todos somos convocados a empregar não só dinheiro, mas empregar também todas as condições que Deus nos dá. Primeiro, ele fala da saúde. Aí eu pergunto, né? O tempo que nós temos aqui, o que é que a gente tem feito da nossa saúde? Né? Nós temos responsabilidade pelo nosso corpo, pela nossa saúde, estamos cuidando da gente. Né? O que é que a gente tem feito do equilíbrio do nosso corpo? Porque nosso corpo, eu costumo dizer, que é uma máquina, que funciona tudo bem. Né? Então, se a gente coloca comida demais, é como se fosse um carro. Se coloca óleo, gasolina demais, não funciona. Então é exatamente o nosso corpo, né? Então o nosso corpo tem um equilíbrio, a quantidade de alimentos que a gente pode ingerindo, mas também a atividade física que nós podemos fazer. Então o corpo da gente, ele também tem um tempo e ele tem que ter os maiores cuidados com o nosso corpo, né? Nós temos uma vida equilibrada ou nós estamos vivendo no vício? No vício, porque dinheiro, trabalho também pode ser um vício, né? Então, o que é que a gente tem feito do tempo que nós estamos dotados da nossa divina providência para cuidar da nossa saúde? E também eu faço uma reflexão seguinte, nós sabemos que tem pessoas que têm problemas crônicos, digamos, hipertenso, diabético, dentro da família. Então, eu, enquanto um membro da família, que tem uma pessoa que é hipertensa ou diabética, será que em casa eu tenho feito uma dieta que eu estimule que as pessoas comam mais sal ou comam mais açúcar? Então, é a reflexão que a gente faz. Isso em casa, no nosso ciclo em própria casa. Eu falo isso para vocês porque é muito interessante, quando a gente trabalha com programa de prevenção, a gente faz essa reflexão mesmo para a família. Aquela que cozinha, ela está cozinhando para si ou para todos? É uma reflexão que a gente tem que pensar. Então eu vou cozinhar para todos os membros da família. Então eu tenho que pensar que quem tem hipertensão, quem tem diabetes, eu tenho que dosar todo esse cuidado com todos. Então eu não posso pensar só em mim, olhe, né? Eu não posso pensar só na minha pessoa, mas em todos que eu estou ali cozinhando. Então a saúde é um bem que a gente tem que estar cuidando. E aí ele vai dizer a condição também. A gente tem que empregar dinheiro, saúde, mas a condição que nós temos. Então, qual é a condição que eu tenho? Eu posso falar isso também da questão da espiritualidade.
né? Então a condição pode ser econômica, mas também pode ser a condição do estudo, do entendimento que eu tenho, né, sobre a espiritualidade. Será que eu tenho feito esse trabalho em minha casa? Será que eu tenho divulgado o Cristo dentro da minha casa? Né? Qual é a atenção que eu tenho dado a essas condições que eu tenho, materiais ou imateriais, né? As condições materiais que eu falo de dinheiro e as condições subjetivas que eu tenho da minha prática, da religiosidade. Será que eu tenho feito o evangelho no lar para que as pessoas se cheguem? Né? Então é uma condição que eu também posso empregar na minha casa ou no meu trabalho também. Né? A forma como eu trato os outros é uma condição que eu posso levar isso. Né? Na minha profissão, o que é que eu tenho feito do tempo que a providência divina me dá para que eu seja um profissional ético, né? Que eu use as condições para que eu possa atender o outro com cuidado, com respeito, com dignidade. Será que eu tenho feito isso? Então, reflexão que a gente faz. Né? A profissão que eu escolhi é a profissão que a gente sabe que é para nós aqui na Terra ter um objetivo. Porque quando a gente encarna, a gente já vem com todos os nossos padrão reencarnatório definido. Então, a profissão que nós exercemos aqui tem um sentido a ser. Então, o que é que eu tenho feito dessa profissão aqui na Terra? Né? Que tempo eu tenho dado a ela? Eu me preparo para cuidar bem do outro? Né? Ou eu exerço a profissão só para ganhar dinheiro, para acumular bens materiais? É uma reflexão que nós podemos fazer também, né? As habilidades que eu tenho utilizado essas habilidades, né? Tem pessoas que têm habilidades para pintura, para cantar, né? O que eu tenho feito essa habilidade, ainda mais agora, em prol do outro, né? Para alegrar um ambiente da família, para alegrar um ambiente de trabalho, né? O que eu tenho feito dessa profissão, dessa habilidade que eu tenho também, né? E o entendimento que nós temos da vida futura, né? E será que eu tenho passado isso para os meus familiares, ou o ambiente de trabalho também que a gente possa ter, para que as pessoas tenham mais, falar com mais leveza, sem atacar o outro, né? Respeitando cada um. A cultura, nós sabemos que onde nós vivemos, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Então, será que eu respeito a diversidade cultural do outro, né? Ou eu ataco, né? Bem como, o que eu tenho feito das minhas relações familiares, de trabalho, né? Qual o tempo que eu tenho desejado para isso, né? Do cuidado com o outro. E nós temos diversas possibilidades, né? Que nós podemos utilizar em favor do nosso próximo, ou em favor do outro, que é isso que ele vai dizer, né? Então, o que Emmanuel quer trazer nessa mensagem é que tudo isso que nós temos, esses recursos todos que Deus nos dá, a gente tem que estar bem claro que todos esses recursos que nós temos, a gente tem que utilizar em favor do outro. Né? E aí vai dizer que as nossas ações, pelas ações que a gente utiliza na vida materna, na vida material, as ações que nós aplicamos aqui, elas vão ser ações valorizadas ou vai ser ações depreciadas, enriquecidas ou podadas em nossos recursos. Então, todos os recursos que nós utilizamos, a gente tem que observar que ação eu estou utilizando para com o meu próximo, em favor do meu próximo, porque tudo isso, segundo Emmanuel, vai estar contabilizado na contabilidade eterna da justiça. Então ele está fazendo uma linguagem simbólica que os recursos que nós utilizamos está sendo contabilizado pela eterna justiça divina. Então é muito importante a gente observar o que é que nós fazemos desses recursos que a divina providência nos deu, né? E que utilidade nós temos feito desse recurso em favor, em prol do outro. E aí ele vai trazer o próximo parágrafo da mensagem, que a gente tem que estar atento, né? As maiores oportunidades de ajudar. E isso ele fala na experiência cotidiana, que Emmanuel traz muito da questão da cotidianidade, e nós também temos que pensar isso. Né? Então o que eu tenho feito das minhas oportunidades de ajuda ao próximo na minha cotidianidade? Eu tenho ajudado, eu tenho implementado ações que possam ser mais solidárias com o meu próximo, né? E ele vai dizer que as nossas reservas de tempo, né, vão sendo realmente depositadas aonde? No fundo de serviço ao próximo. Aonde? No banco da vida. Então ele faz esse jogo de simbologia, que no banco da vida nós temos um fundo de serviço ao próximo. E é esse fundo que dá valor às nossas ações. Esse fundo que vai ser computado na nossa vida espiritual. Tá? E ele ainda vai trazer o seguinte, que a carteira do serviço
que é a carteira do suprimento espontâneo, como se fosse uma carteira de trabalho, né? Que vai nos dar, vai dar conta dos nossos dividendos, dos nossos auxílios e vai dar felicidade a todos os direitos que nós temos. Ou seja, todo o bem que acumulamos em favor do próximo, em ajuda ao outro, a gente vai estar guardado esses dividendos, tudo que a gente ajudou de auxílio, de felicidade, vai estar guardadinho, como se fosse direito nosso, sem que a gente precise sacar nada. Então é como se a gente estivesse fazendo uma linguagem figurada, né? Que a gente tem recursos, é como se fosse um banco que guarda nosso dinheiro, mas aqui não. Aqui é um recurso espiritual, porque é esses recursos, essas ajudas ao próximo que a gente guarda para a vida futura. Que a vida futura é a vida espiritual, né? Então ele vai dizer que todas essas reservas de tempo que a gente utiliza em favor do próximo está sendo guardado no fundo de serviço ao próximo. Que esse é o banco, realmente o banco da vida. O banco da vida é esse. É a gente estar utilizando dos nossos recursos em favor do nosso próximo. E que essa carteira de suprimento vai estar lá guardar todas as ações pelo bem que nós produzimos. Né? E essa carteira que ele chama carteira de suprimento espontâneo vai estar todos os dividendos de auxílio e de felicidade. Então, esses direitos que nós acumulamos em favor do próximo, né, é que vai dar digamos assim, o nosso lucro na vida aqui na Terra. Então, é esse realmente o bem que nós acumulamos. E para isso, nós trazemos a reflexão para a gente pensar aqui sobre essa mensagem que Emmanuel traz, né? Do sentido figurado, que ele vai trabalhar com recursos, né? Com o banco da vida, é como se fosse um banco que a gente acumula recursos. E que recursos são esses? São os recursos espirituais, como a gente bem trouxe no início desse texto, né? Porque a própria mensagem vai dizer que não são os bens materiais que nós acumulamos, e sim os bens espirituais. E a reflexão que nós trazemos é o seguinte, que servir ao próximo é uma ferramenta de exercitar esse amor ao próximo. Né? Então, toda vez que eu estou servindo ao outro, eu estou amando esse próximo. Porque cuidar do outro é amar. Né? É nesse sentido que o próprio Cristo traz o tempo todo. Amar o próximo nesse sentido, de servir. Quantas vezes o Cristo, a mensagem dele era de servir o próximo. Né? Até as pessoas tocando nele se curava, gente. Lembra que a gente trouxe lá no início que recurso é o quê? Um auxílio, uma proteção, uma cura. Então, o recurso é uma cura. Então, o meu olhar diferenciado para a minha família ou no meu trabalho, né? No exercício da minha profissão, é uma cura ao outro também. Então, você chegar, uma pessoa que chegue para você cheia de problema, você escuta essa pessoa, acolhe essa pessoa e essa pessoa sai sorrindo, é uma forma de cura, né? Do recurso que eu utilizei. E aí, a gente vai perceber o seguinte, a partir do momento que nós vamos nos transformando na ajuda ao próximo, a gente vai modificando os nossos hábitos. Né? Então, esses hábitos vão sendo modificados, por quê? Porque eu vou estar na prática do bem, na prática da caridade. Se eu ajudo o próximo, eu estou praticando a caridade como Cristo também nos informou. Né? E a gente sabe muito bem que a caridade diz que é o máximo da virtude. Né? Porque a gente se para de pensar em nós para pensar no outro. Então a caridade realmente é a maior virtude. E o Cristo trouxe isso mostrou isso pra gente, de servir ao próximo com forma de caridade. E a partir do momento que eu vou modificando esses hábitos, eu vou exercitando valores de fraternidade, né, como amor ao próximo, valores de solidariedade, para dividir ou pensar no outro, né, ajudando o outro. E esses valores, eles vão se acumulando. Eles vão se fixando em nossa consciência e aí vai proporcionar a nós mudanças de atitudes, bem como a nossa reforma íntima. Né? Então, o tempo todo, Emmanuel vai trazer essa reflexão para que nós pensemos, né, a forma de modificar os nossos hábitos, modificar as nossas ações, porque o maior bem que podemos acumular aqui é a ajuda ao outro. É se despirmos de nós para poder olhar o outro, né, como gostaríamos que fosse olhado também, né, nessa ajuda mútua, nessa solidariedade uns com os outros. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Falar de recursos, não só no nível material, mas também no nível espiritual. Esse é o verdadeiro recurso que nós podemos aganiar aqui na Terra, servindo ao nosso próximo, porque vai estar lá computado no banco da vida tudo que nós fizemos interesse de ajuda ao outro.
né? Então esse é o maior serviço que nós podemos fazer pela humanidade, por nós mesmos. Porque a partir do momento que eu ajudo o outro, eu também estou me ajudando. Lembra que está bem claro lá na carteira do suprimento da eterna felicidade, seria o quê? Toda forma de auxílio que eu tenho para o próximo, eu também estou me ajudando. Então, amigos, eu só queria desejar a vocês que nós possamos, através do entendimento dessa doutrina, modificar nossas ações. Né? Pensar cada vez mais que nós possamos aqui na Terra aprender a verdadeira fonte de riqueza, que são os bens espirituais. E praticar cada vez mais essa lei de justiça, de amor e caridade, que tanto Cristo nos revelou em seus ensinamentos. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouco, né, com esses pensamentos, com essa reflexão que a sociedade espírita tem nos ajudado. Porque cada vez que chega uma mensagem dessa, é como se fosse um bálsamo em nossos corações, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Cristo e dessa doutrina que tanto nos deixa mais fortalecidos espiritualmente. Nos dá a fé e a certeza que tudo tem um motivo de ser. E agradecer, Senhor, e os espíritos superiores e os protetores que aqui tiveram para passar essa mensagem. Obrigado e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que assim seja.